E isso pode te surpreender. As Cataratas Vitória oferecem aventuras emocionantes. Localizadas entre a Zâmbia e o Zimbábue, as Cataratas Vitória não são apenas uma maravilha natural deslumbrante, mas também um paraíso para os amantes de adrenalina. As cataratas apresentam paisagens de tirar o fôlego, incluindo pontes icônicas que oferecem uma vista perfeita da água em cascata. Uma das experiências mais emocionantes é nadar na Piscina do Diabo, uma piscina natural infinita, bem na borda das cataratas. Para quem busca uma conexão mais profunda com a natureza, safaris fluviais permitem explorar a rica vida selvagem do rio Zambeze, onde é possível avistar hipopótamos, crocodilos e uma variedade de aves. Quer ainda mais emoção? O rafting nas águas brancas do Zambeze é imperdível, pois você navegará por corredeiras desafiadoras que vão te deixar empolgado. E se você procura uma vista de cima, os voos de helicóptero sobre as cataratas oferecem uma perspectiva inesquecível, mostrando a imensa beleza e poder da água abaixo. Então, qual aventura você escolherá nas Cataratas Vitória? Descubra o que realmente causa o caos nos computadores. O verme I Love You, também conhecido como Love Bug Worm, causou estragos em 2000, infectando milhões de computadores ao redor do mundo em apenas algumas horas. Esse código malicioso se apresentou como uma carta de declaração de amor, seduzindo muitos usuários a clicarem no anexo. Ao ser aberto, ele causou uma verdadeira catástrofe, se copiando nos catálogos de endereços das vítimas e enviando a mensagem maliciosa para todos da lista. Essa reação em cadeia levou a um caos massivo, afetando empresas e a vida pessoal das pessoas. Especialistas estimaram que o dano econômico causado pelo verme foi de bilhões, tornando um dos vírus de computador mais destrutivos da história. Esse incidente foi um sinal de alerta para a cibersegurança, mostrando o quão vulneráveis são nossas vidas digitais. Você já parou para pensar como uma carta aparentemente inofensiva pode causar tantos problemas? A verdade é que as plantas podem cantar. No musical A Loja dos Horrores, a história se passa em uma floricultura do Sr. Mushnick, um lugar estranho que rapidamente se torna o cenário de caos e diversão. A trama gira em torno de Seymour, um funcionário oprimido que encontra uma planta peculiar que se alimenta de carne humana. Isso mesmo. À medida que a planta chamada Audrey II se torna mais poderosa, ela traz tanto fama quanto destruição para a floricultura. O show combina melodias memoráveis com uma pitada de humor negro, mantendo o público na expectativa. Você não só aprecia a música fantástica, mas também mergulha em um mundo onde o absurdo floresce, com seus personagens cativantes e reviravoltas inesperadas. A Loja dos Horrores conquista corações, lembrando-nos da fina linha entre ambição e ganância. Você está pronto para descobrir a loucura? Conheça a incrível Jeanne Calment, a pessoa mais velha já registrada. Jeanne Calment foi uma mulher francesa que viveu impressionantes 122 anos, estabelecendo o recorde da vida mais longa de um ser humano. Ela nasceu em 21 de fevereiro de 1875, em Arles, França, e foi testemunha de eventos extraordinários, desde a invenção do telefone até a chegada do homem à Lua. A longa vida de Calment foi repleta de momentos únicos, incluindo um encontro com Vincent van Gogh na juventude. Seu espírito alegre e estilo de vida ativo contribuíram para sua longevidade. Ela andou de bicicleta até os 100 anos e começou a praticar esgrima aos 80 anos. Jeanne famously disse: "Se você não pode fazer nada a respeito, não se preocupe com isso." Essa visão positiva da vida, junto com seu amor por chocolate e um copo de vinho do Porto todos os dias, pode ter contribuído para sua notável longevidade. O mistério de sua longevidade fascina cientistas e pesquisadores, levando a estudos contínuos sobre envelhecimento e saúde. Quais segredos Jeanne levou consigo ao longo de sua longa vida? Surpreendente, mas mordidas humanas podem ser mortais. Quando alguém te morde, não é apenas um pequeno incidente. Isso pode levar a infecções graves. Nossas bocas estão cheias de bactérias, e quando a mordida danifica a pele, esses micróbios nocivos podem rapidamente entrar na corrente sanguínea. Isso torna a mordida humana potencialmente letal, especialmente se não houver tratamento. Bactérias comuns como Streptococcus e Staphylococcus podem causar infecções severas, resultando em problemas como celulite ou até sepse. Sabendo disso, é crucial procurar ajuda médica imediatamente se você for mordido por uma pessoa. Os médicos podem tratar a ferida corretamente, prescrever antibióticos e monitorar possíveis complicações.
Embora mordidas de animais frequentemente recebam mais atenção, não devemos subestimar o perigo das mordidas humanas. Elas podem parecer apenas um lembrete desagradável para controlar as emoções, mas exigem atenção séria e uma resposta rápida. Por que arriscar? A verdade é que a Finlândia ama café. A Finlândia lidera o mundo em consumo de café, com cada pessoa bebendo impressionantes 12 quilos por ano. Essa devoção se reflete em uma cultura de café vibrante, cheia de cafés aconchegantes e um ritual social querido chamado kahvihetki, que significa pausa para o café. Essas pausas são uma parte essencial do dia de trabalho finlandês e oferecem uma oportunidade deliciosa para relaxar, socializar e saborear uma xícara quente. Não é surpresa que o clima frio da Finlândia inspire uma preferência por bebidas quentes, já que nada supera uma xícara fumegante quando a temperatura cai. A maioria dos finlandeses gosta de seu café preto, geralmente preferindo torras mais claras, que realçam os sabores complexos do café. Esse fenômeno cultural transforma o café de uma simples bebida em uma tradição diária valorizada, seja apreciado em casa, diante de uma lareira, ou compartilhado entre colegas no escritório. O aroma quente e o sabor rico encapsulam um senso de comunidade e relaxamento. Então, por que não se juntar aos finlandeses nessa tradição encantadora? Prepare uma xícara e experimente a alegria da cultura do café na Finlândia. Os leões marinhos têm um estilo de sono único. Qual é o seu segredo? Quando eles cochilam no oceano, não desligam completamente como nós. Em vez disso, eles desligam apenas metade do cérebro, enquanto a outra metade permanece alerta. Essa estratégia incrível de sobrevivência permite que eles fiquem de olho em possíveis predadores. Você já parou para pensar em quantos perigos existem quando os leões marinhos cochilam na água? Com tubarões e orcas por perto, dormir com um olho aberto realmente faz sentido. Essa maneira inteligente de descansar garante que eles possam reagir rapidamente se uma ameaça aparecer. Os leões marinhos flutuam suavemente na superfície, equilibrando a necessidade de dormir e a segurança. Pensando bem, essa habilidade demonstra as maravilhas da evolução, ajudando esses seres incríveis a sobreviver em seu ambiente aquático, frequentemente perigoso. Então, da próxima vez que você ver um leão marinho cochilando em uma pedra ou balançando na água, lembre-se do trabalho incrível de seu cérebro durante o sono. Que incrível que eles se adaptaram a viver em um ambiente tão arriscado. Você já se perguntou por que o Louvre é tão popular? Este famoso museu em Paris atrai milhões de visitantes todos os anos, tornando-se o museu de arte mais visitado do mundo. Uma das razões para sua popularidade é a incrível coleção de arte. O Louvre abriga mais de 35 mil obras, incluindo peças famosas como a Mona Lisa e a Vênus de Milo. Essas obras-primas atraem amantes da arte e curiosos que desejam ver a história. Além disso, a impressionante arquitetura do museu é um espetáculo que vale a pena ver. A pirâmide de vidro na entrada, projetada pelo arquiteto I.M. Pei, combina a modernidade com a grandiosidade histórica, oferecendo uma oportunidade inesquecível para fotos. Mas além da arte e da arquitetura, a rica história do Louvre aumenta ainda mais seu apelo. Originalmente era um palácio real, e sua transformação em museu em 1793 marcou o início de uma nova era na preservação da arte. Com visitas guiadas, programas educacionais e exposições especiais, sempre há algo novo para descobrir aqui. Portanto, seja você um amante da arte ou apenas explorando Paris, o Museu do Louvre promete uma experiência inspiradora que faz os visitantes quererem voltar. Difícil de acreditar, mas este besouro é inofensivo. A Filafaga vectula, um incrível besouro que vive em áreas verdes da América Central e do Sul, possui uma cabeça impressionante em forma de capacete imperial e um corpo robusto e blindado, o que lhe confere uma aparência imponente. Com suas mandíbulas ameaçadoras, pode parecer que este besouro é um predador perigoso, mas não se preocupe. Apesar de sua aparência assustadora, a Filafaga vectula é completamente inofensiva para pessoas e outros animais. Essas criaturas fascinantes desempenham um papel importante em seus ecossistemas, ajudando a decompor material vegetal e enriquecer o solo. Muitas vezes podem ser vistas tomando sol ou se movendo habilidosamente em seus habitats. Portanto, da próxima vez que você avistar uma Filafaga vectula, lembre-se de que as aparências podem enganar. Por trás dessa aparência temível, há um besouro amigável e ecológico que está apenas cuidando de seus afazeres no vibrante mundo da natureza.
Acredite ou não, os bobos da corte eram conselheiros inteligentes. Nas cortes medievais, esses personagens astutos, conhecidos também como bufões, desempenhavam um papel importante que ia além do entretenimento. Eles faziam as pessoas rirem com suas piadas e travessuras, mas também tinham a oportunidade única de falar livremente com reis e rainhas, sem medo de punição. Essa proteção permitia que eles inserissem críticas perspicazes em suas performances, discutindo as decisões dos monarcas e o sentimento do povo, tudo sob a máscara do humor. Usando histórias e sátira, os bobos transmitiam verdades desconfortáveis que outros temiam expressar. Imagine um cortesão fazendo piadas, enquanto sutilmente aponta as falhas nas decisões reais. Suas opiniões eram valiosas, tornando-os figuras importantes nas discussões políticas e sociais da época. Então, da próxima vez que você pensar em um bobo, lembre-se de que eles eram muito mais do que isso. Eram espelhos confiáveis dos reis. Você já se perguntou por que os pelos do corpo são mais curtos? Tudo se deve aos diferentes ciclos de crescimento dos pelos. Por exemplo, os cabelos da cabeça podem crescer de 3 a 7 anos, o que os torna longos e volumosos. Em contrapartida, os pelos do corpo, incluindo as sobrancelhas, têm um ciclo de crescimento muito mais curto, que geralmente dura cerca de 4 meses. Isso significa que os pelos do corpo começam a cair muito mais cedo do que os cabelos da cabeça. Os hormônios desempenham um papel importante nesses ciclos, causando diferenças no comprimento dos pelos em diferentes partes do nosso corpo. Além disso, fatores como genética e idade também podem influenciar o crescimento dos nossos pelos. Não é incrível como nossos corpos têm essas diferenças? Entender esses ciclos ajuda a explicar por que alguns pelos precisam de mais cuidados do que outros. Então, da próxima vez que você cuidar de si mesmo, aprecie os ritmos únicos dos seus pelos. Cientistas descobriram recentemente que a caverna Movaile é extraordinária. Escondida na Romênia, a caverna Movaile revela um ecossistema oculto que sobreviveu isolado por cerca de 5,5 milhões de anos. Encontrada em 1986 por uma equipe de perfuradores entusiasmados, esta caverna é uma maravilha da natureza, existindo sem luz solar. Em vez de depender da fotossíntese, os organismos que vivem lá se adaptaram de forma engenhosa para sobreviver com reações químicas alimentadas pelos gases tóxicos ao seu redor, incluindo sulfeto de hidrogênio e dióxido de carbono. Imagine explorar um mundo onde criaturas únicas como aranhas translúcidas e crustáceos sem olhos prosperam na escuridão total. Cada espécie evoluiu, especificamente para lidar com as condições extremas da caverna, mostrando a incrível adaptabilidade da vida. Esse ambiente não só fascina biólogos, mas também levanta questões intrigantes sobre a vida em outros planetas, onde condições semelhantes podem existir. A caverna Movaile é um estudo de caso fascinante para pesquisadores interessados em como organismos podem prosperar, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Então, da próxima vez que você pensar em ecossistemas, lembre-se dos segredos surpreendentes escondidos nos corredores escuros da caverna Movaile. Acredite ou não, mas na Groenlândia a taxa de alfabetização é de 99%. Esse número impressionante mostra como esse pequeno país insular tem alcançado grandes avanços na educação, mesmo com apenas uma universidade. Com uma taxa de alfabetização tão alta, poderia-se imaginar que há muitas escolas e universidades espalhadas pelo vasto território gelado. No entanto, muitos groenlandeses estudam na única universidade localizada na capital, Nuuk, ou viajam longas distâncias para obter educação superior em outros lugares. Essa situação única destaca a determinação dos habitantes, que priorizam a educação. A combinação de um forte foco cultural no aprendizado e o uso de tecnologias permite que as pessoas adquiram conhecimentos e habilidades, mesmo em áreas remotas. Além disso, o governo da Groenlândia apoia ativamente a educação por meio de várias iniciativas, garantindo acesso a recursos para todas as idades. Desde o conhecimento tradicional dos inuites até as práticas educacionais modernas, a Groenlândia demonstra que é possível alcançar níveis excepcionais de alfabetização sem muitas instituições. Como uma comunidade tão pequena enfrenta desafios tão grandes com tão poucos recursos? Prepare-se para se surpreender com as baleias beluga. A baleia beluga, frequentemente chamada de canário do mar, é um pequeno cetáceo encantador, encontrado principalmente em regiões frias do Ártico e Subártico. Essas baleias brincalhonas são facilmente reconhecíveis pela sua pele branca e corpos arredondados,
que deslizam graciosamente pelas águas geladas. Uma de suas características adoráveis é a curiosidade sem limites. As belugas se aproximam de barcos e interagem com os humanos, lembrando filhotes brincalhões no oceano. Suas vocalizações são outro aspecto notável. As belugas produzem uma impressionante variedade de sons, incluindo apitos, cliques e até melodias, o que lhes rendeu esse apelido. Essa variedade de sons ajuda essas criaturas sociáveis a se comunicarem e a navegarem em seus habitats congelados de forma eficaz. Embora frequentemente viajem em grupos menores, grandes grupos podem ser avistados, especialmente durante as temporadas de migração, tornando os avistamentos ainda mais emocionantes. No entanto, o futuro das belugas está em risco devido às mudanças climáticas e à perda de habitat. Para garantir a sobrevivência desses animais encantadores, é crucial que defendamos sua proteção e inspiremos um esforço coletivo para preservar nossos oceanos. Prepare-se para se surpreender com o drama de The Crown. Esta série da Netflix não é apenas um deleite visual com seus trajes impressionantes e cenários luxuosos. Ela mergulha nas vidas complexas da família real britânica. Cada episódio recria de forma vívida eventos históricos significativos e desafios pessoais que moldaram a monarquia, tecendo uma narrativa que equilibra fato e ficção. Os criadores de The Crown projetam cuidadosamente cada traje, garantindo que os elegantes vestidos da rainha Elizabeth II e os ternos sob medida do príncipe Philip reflitam autenticamente suas respectivas épocas. O design de produção imersivo permite que os espectadores entrem no Palácio de Buckingham como ele era na década de 1950, ou vivenciem momentos marcantes como casamentos reais e jantares de estado luxuosos. Essa atenção meticulosa aos detalhes cria uma atmosfera envolvente, aprimorando a experiência de assistir. No entanto, além de seus visuais encantadores, The Crown examina de forma reflexiva temas como dever, amor e as pressões da vida pública, revelando as emoções cruas e os relacionamentos complicados que existem por trás da grandiosidade da coroa. Como esses elementos se combinam para cativar milhões em todo o mundo. Difícil de acreditar, mas o animal nacional da Escócia é um unicórnio. Esta criatura mítica, frequentemente associada à pureza e ao poder, encapsula perfeitamente o espírito da Escócia. Enquanto muitos poderiam esperar um leão ou uma águia como símbolo nacional, a história única do unicórnio o torna um emblema adequado para esta nação vibrante. Suas raízes remontam ao século XV, quando apareceu pela primeira vez no brasão real. Na folclore escocês, o unicórnio não é apenas um ser gentil. É retratado como uma criatura feroz e indomada, simbolizando força e a luta contra a opressão. Como resultado, ele tece uma rica narrativa através do tecido cultural da Escócia, aparecendo em tudo, desde a arte até a literatura. Festivais modernos que celebram a herança escocesa frequentemente apresentam o unicórnio, destacando sua relevância contínua. Além disso, suas ligações com a mitologia celta adicionam camadas de magia e encanto à sua história, convidando curiosidade e admiração. Portanto, da próxima vez que você pensar na Escócia, não se limite a imaginar gaita de fole e kilts. Lembre-se do encantador unicórnio, uma criatura lendária que representa orgulhosamente a nação. Você já se perguntou como os peixes crescem ao longo de suas vidas? Diferente de muitos animais, os peixes não ganham novas escamas. Em vez disso, as escamas que já têm aumentam de tamanho com a idade. Esse crescimento forma anéis característicos nas escamas, parecidos com os anéis que vemos nos troncos das árvores. Cada anel representa um ano de vida do peixe, permitindo que os cientistas determinem sua idade apenas analisando essas escamas. Esse processo único de crescimento ajuda os peixes a se adaptarem ao ambiente, oferecendo melhor proteção à medida que crescem. Os anéis podem revelar informações importantes sobre a história de vida do peixe, incluindo sua saúde e as condições que enfrentou em seu habitat aquático. Na próxima vez que você ver um peixe, lembre-se de que essas escamas guardam uma vida inteira de histórias. Não é incrível? Você sabia que nosso cérebro cresce por 30 anos? É impressionante como o cérebro humano se desenvolve ao longo do tempo, começando como uma pequena massa de células e se transformando em um órgão complexo do qual dependemos todos os dias. Esse processo pode levar mais de 3 décadas. O cérebro é composto por cerca de 75% de água, o que é essencial para seu funcionamento, ajudando a transportar nutrientes e regular a temperatura.
Embora o cérebro represente apenas cerca de 2% do peso do seu corpo, ele consome cerca de 20% de toda a energia que você utiliza. Isso significa que toda vez que você pensa, aprende ou simplesmente sonha, seu cérebro está trabalhando ativamente. Compreender como nosso cérebro cresce e funciona é importante para reconhecer a importância da saúde cerebral ao longo da vida. Então, da próxima vez que você se sentir cansado, após um longo estudo ou brainstorming, agradeça ao seu cérebro trabalhador por usar tanta energia. Por que as Ilhas Cayman atraem tantas empresas? Este deslumbrante território britânico ultramarino, localizado no Caribe, é famoso por suas águas cristalinas e praias vibrantes, mas é o setor financeiro em crescimento que realmente o destaca. Com uma população de cerca de 65 mil habitantes, as ilhas possuem um número impressionante de mais de 100 mil empresas registradas. O charme deste paraíso tropical está em suas leis fiscais favoráveis, que atraem negócios de todo o mundo. Empreendedores, especialmente nas áreas de finanças e investimentos, vêm para aproveitar a carga tributária mínima e a maior privacidade. Essa combinação única de um ambiente favorável aos negócios e um estilo de vida pitoresco permite que os locais desfrutem de uma cultura cheia de sol, cercados por uma presença corporativa vibrante. Desde dias de praia relaxantes até dinâmicas oportunidades de networking, as Ilhas Cayman oferecem uma fusão intrigante de um refúgio sereno e um centro de negócios. Você está pronto para explorar como este local mágico equilibra relaxamento e espírito empreendedor? Adivinhe o que brilha no nosso céu? A Estação Espacial Internacional, EEI, é o terceiro objeto mais brilhante que podemos ver logo depois do Sol e da Lua. Essa enorme estrutura, situada a cerca de 400 quilômetros da Terra, reflete a luz solar de forma impressionante, criando um espetáculo maravilhoso ao amanhecer e ao entardecer. Os astronautas a bordo da EEI realizam experimentos fascinantes em microgravidade, ajudando os cientistas a aprender mais sobre medicina, física e muito mais. Mas não é só a ciência que nos impressiona. O tamanho da estação também é incrível. A EEI é mais longa que um campo de futebol e possui vários módulos e painéis solares que garantem seu funcionamento. Quando as condições são ideais, você pode ver a EEI deslizando pelo céu noturno. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas, preste atenção nessa nave espacial brilhante. Quem diria que a ciência poderia oferecer um espetáculo assim? Observar a EEI pode despertar o interesse por viagens espaciais e inspirar futuras gerações a explorar o universo. Por que observadores externos chamavam as tribos de civilizadas? Esse termo interessante foi aplicado a 5 tribos nativas americanas: Cherokees, Chickasaws, Choctaws, Creek e Seminoles. Durante o período em que os colonizadores europeus se expandiam sobre as terras nativas, essas tribos começaram a adotar diversas práticas europeias, como agricultura, estruturas governamentais e até mesmo o cristianismo. Sua capacidade de adaptação demonstrava não apenas habilidades de sobrevivência, mas também resiliência e cultura, ao unirem suas tradições e práticas. Essas tribos interagiram com o mundo em mudança ao seu redor, criando escolas, jornais e governos que refletiam os modelos europeus. No entanto, o termo civilizado levanta questões sobre a perspectiva. Era justo avaliar a civilização pelos padrões europeus, ignorando a riqueza das culturas nativas? Essa situação reflete temas mais amplos de interação cultural e como as sociedades podem influenciar umas às outras. Esse rótulo também tinha um objetivo político, pois era usado para justificar a desapropriação de terras sob o pretexto de progresso. No final, isso revela muito sobre as complexidades da história, identidade e intercâmbio cultural. Cientistas recentemente descobriram por que os suricatos assumem funções de vigia. Nos desertos escaldantes do sul da África, os suricatos demonstram um trabalho em equipe extraordinário, especialmente em táticas de sobrevivência. Um comportamento fascinante é o uso de sentinelas, indivíduos designados para fazer a vigilância, enquanto outros procuram comida. Posicionados em superfícies elevadas, como pedras ou montes de térmitas, essas sentinelas mantêm uma vigilância atenta para qualquer ameaça, incluindo predadores como chacais, cobras ou gaviões. Quando o perigo se aproxima, o vigia emite alarmes distintos que variam em tom e ritmo, indicando o tipo e a urgência da ameaça.
Esse sistema de alerta inteligente permite que seus companheiros reajam rapidamente, mergulhando para a segurança de tocas ou congelando no lugar para evitar serem detectados. As funções entre o grupo são alternadas a cada 10 a 15 minutos para evitar que o sentinela fique fatigado e garantir uma distribuição justa das tarefas. Essa coordenação notável foi comparada a um turno militar, mostrando sua estrutura social altamente organizada. Além disso, na folclore San, os suricatos simbolizam vigilância e comunidade, destacando sua capacidade de prosperar por meio da união. Suas dinâmicas sociais complexas rivalizam com as dos primatas, proporcionando uma compreensão profunda da evolução cooperativa. Por que a moeda americana é tão durável? Tudo está no material e no design. A nota de dólar pode suportar impressionantes 4.000 dobras antes de rasgar, tornando-a muito mais resistente do que um simples pedaço de papel. Ela é feita de uma mistura única de 75% algodão e 25% linho, o que a torna resistente ao desgaste e à deterioração, desafiando as expectativas de muitos sobre produtos de papel. Esse tecido especial confere às notas durabilidade e permite que elas permaneçam intactas enquanto são passadas de mão em carteiras, bolsos e lojas. Pense em quantas vezes você vê o dinheiro mudando de dono ao longo do dia. A resistência dessas notas garante sua longa circulação, o que, em última análise, beneficia a economia. Então, da próxima vez que você pegar $1, lembre-se de que não é apenas papel, é uma unidade monetária especialmente criada, pronta para qualquer desafio. Você já se perguntou por que suas articulações doem antes da chuva? Estudos recentes mostraram que as articulações humanas podem sentir mudanças no clima. Essa habilidade incrível está relacionada a terminações nervosas especializadas em nossas articulações, que reagem a alterações na pressão atmosférica, umidade e temperatura. Quando uma tempestade se aproxima, a queda da pressão barométrica pode aumentar a sensibilidade nessas áreas. Para muitas pessoas, especialmente aquelas com artrite, essa sensibilidade se manifesta em dor ou rigidez. É como se seu corpo estivesse sintonizando a previsão do tempo. Embora nem todos sintam essa conexão, aqueles que sentem muitas vezes conseguem prever o clima com surpreendente precisão. Entender como nossos corpos reagem às mudanças no ambiente pode nos ajudar a cuidar melhor de nós mesmos, especialmente durante as mudanças sazonais. Então, da próxima vez que você sentir dor antes da tempestade, talvez você esteja apenas experimentando essa incrível conexão entre nosso corpo e o mundo ao nosso redor. Vamos revelar a verdade sobre os insetos que dormem. Em média, uma pessoa come cerca de 70 insetos diferentes e cerca de 10 aranhas enquanto dorme. Pode parecer chocante, mas é verdade. Enquanto você dorme, pequenas criaturas podem entrar na sua boca sem que você perceba. Normalmente são insetos comuns, como formigas e besouros, que podem entrar no seu quarto, especialmente se você dorme ao ar livre ou em lugares não vedados. A boa notícia é que se você acidentalmente comer essas pequenas criaturas, elas geralmente não fazem mal. Muitas culturas até consideram os insetos como petiscos nutritivos. Então, da próxima vez que você se cobrir com um cobertor, lembre-se de que pode estar compartilhando seus sonhos com hóspedes inesperados. Quem sabe que aventuras você pode ter enquanto desfruta dessas pequenas iguarias. Descubra as incríveis origens do smartphone. Em 1994, a IBM lançou o Simon Personal Communicator, um dispositivo revolucionário que mudou para sempre a nossa forma de nos comunicarmos. Você ficará surpreso ao saber que ele foi o primeiro smartphone do mundo, combinando as funções de um telefone celular e um assistente digital pessoal, PDA. O Simon não apenas fazia chamadas, ele também tinha uma tela sensível ao toque, enviava e-mails e até rodava aplicativos. Com seu design ousado e recursos inovadores, ele abriu caminho para os modernos smartphones elegantes. Imagine carregar um mini computador no bolso naquela época. Isso era revolucionário. O Simon estava à frente de seu tempo, inspirando as tecnologias atuais e estabelecendo um padrão para os dispositivos de comunicação do futuro. Sua influência é sentida até hoje, quando usamos smartphones que se tornaram parte essencial de nossas vidas, e não apenas um complemento. Você consegue imaginar a vida sem smartphones? E se eu disser que existem rios submarinos sob o oceano? Acredite ou não, essas maravilhas escondidas existem e se formam devido às diferenças na salinidade da água.
No oceano, a água salgada é mais densa que a água doce, permitindo a formação de camadas distintas. Quando essas camadas se formam, elas podem fluir como rios sob a superfície, muitas vezes parecendo uma cena nebulosa e retorcida de um filme de terror. Rios submarinos podem ser encontrados em várias partes do mundo, como no Mar Negro e no Golfo do México. Eles não só fascinam pela sua aparência, mas também desempenham um papel importante nos ecossistemas marinhos, transportando nutrientes e influenciando as correntes oceânicas. Estudar esses fenômenos ajuda os cientistas a entender melhor a dinâmica do oceano e o clima do planeta. Então, da próxima vez que você pensar em rios, lembre-se de que alguns deles estão escondidos bem abaixo das ondas. Você sabia que A.E. Housman publicou apenas um livro? Este grande poeta, considerado uma das figuras literárias mais influentes da Inglaterra, lançou apenas O Jovem de Shropshire durante sua vida. Apesar de sua reserva e relutância em compartilhar sua obra, a poesia de Housman ganhou imensa popularidade após sua morte. Seus poemas, repletos de temas como perda, saudade e a beleza da vida rural, ressoaram com muitos leitores. O contraste entre sua natureza introvertida e o impacto profundo de seus versos destaca o mistério de sua arte. A habilidade de Housman de transmitir emoções profundas de forma simples e elegante fez de O Jovem de Shropshire um clássico atemporal. Mesmo hoje, suas reflexões sobre a vida e a morte tocam o público, lembrando-nos do poder eterno da poesia. É surpreendente como um pequeno livro pode deixar uma marca tão grande, influenciando inúmeros escritores e leitores. O que você acha que atrai as pessoas para a sua obra até hoje? Acredite ou não, as máquinas caça-níqueis foram feitas para te fazer jogar. Os cassinos usam luzes brilhantes e sons empolgantes para criar uma atmosfera que atrai os jogadores. Quando você ouve melodias alegres e vê luzes piscando, é difícil resistir e não experimentar. Esses elementos não são apenas decorativos. Eles despertam sentimentos de emoção e expectativa. Para que os jogadores não se distraiam, os cassinos também colocam estrategicamente pontos de comida e bebida por todo o salão. Isso garante acesso rápido a lanches e bebidas, tornando os jogadores mais confortáveis e menos propensos a fazer pausas. A combinação de estímulos visuais e fácil acesso a petiscos torna muito mais fácil perder a noção do tempo enquanto joga. Em um ambiente tão acolhedor, não é surpresa que muitos tenham dificuldade em sair. Quais truques ou estratégias você acha que os cassinos usam para manter os jogadores? Você sabia que o Parque Yellowstone abriga metade de todos os geysers do mundo? Geysers são fenômenos naturais incríveis que jorram água quente e vapor no ar, encantando todos que os veem. Para que esses espetáculos aconteçam, é necessário uma combinação única de água, calor e um complexo sistema subterrâneo de fissuras e câmaras. No Parque Nacional Yellowstone, que cobre mais de 3.400 milhas quadradas nos estados de Wyoming, Montana e Idaho, você pode encontrar cerca de metade de todos os geysers do mundo. As características geotérmicas do parque são resultado da atividade vulcânica abaixo da superfície, que aquece as águas subterrâneas e cria pressão. Quando essa pressão finalmente se libera, ocorre uma erupção impressionante que pode lançar água a centenas de pés no ar. Compreender como os geysers funcionam nos ajuda a apreciar as forças naturais que atuam sob nossos pés. Então, na próxima vez que você visitar Yellowstone, preste atenção a esses incríveis fenômenos geológicos. E se eu te dissesse que os terremotos moldam nossas paisagens? É verdade. Os terremotos são frequentemente vistos apenas como forças destrutivas que devastam cidades e interrompem vidas. No entanto, eles também contribuem significativamente para a formação e transformação da superfície do nosso planeta. Durante esses eventos sísmicos, a crosta terrestre se desloca, resultando na criação de novas colinas, vales ou até mesmo lagos. Um exemplo notável é o terremoto de São Francisco de 1906. Esse evento catastrófico não apenas destruiu várias estruturas, mas também alterou drasticamente a paisagem, especialmente no Altamont Pass, levando ao surgimento de novas características geológicas. Essas mudanças geológicas destacam a natureza dinâmica da Terra e permitem que os cientistas aprofundem seu entendimento sobre a atividade tectônica. Cada terremoto fornece pistas valiosas sobre como a crosta terrestre se move e interage, revelando mais do que apenas o caos que criam. Ao examinar as mudanças que induzem, obtemos insights sobre os processos contínuos que remodelam nosso mundo.
No final, essas transformações inesperadas servem como um poderoso lembrete de que a Terra está viva em constante evolução e que cada evento sísmico é um capítulo único na história da evolução geológica. Você consegue adivinhar o que realmente está por trás do nome Lago da Decepção? Em 1897, o explorador Frank Hahn fez uma viagem pela Austrália Ocidental, esperando encontrar água doce para ele e seu grupo. No entanto, para sua grande decepção, ele se deparou com um enorme lago salgado. Ao ver essa visão inesperada, Hahn sentiu-se desapontado, percebendo que sua busca por água o levou a uma superfície seca e brilhante. Naquele momento, ele decidiu chamá-lo de Lago da Decepção, um nome bastante apropriado, considerando suas esperanças de exploração. Essa história é um lembrete claro de como a natureza pode brincar conosco, deixando mais perguntas do que respostas. Hoje, o Lago da Decepção é uma atração única, atraindo visitantes curiosos que aprendem sobre a história de Hahn enquanto admiram as vastas planícies salgadas. É um testemunho de que, às vezes, a natureza não apenas nos surpreende, mas também nos deixa com um desejo de mais. Vamos descobrir a verdade sobre as moedas do mundo. Existem 168 moedas diferentes no mundo, cada uma ligada à economia única de seu país ou região. Desde o icônico dólar americano até o distinto iene japonês, essas moedas nos permitem comprar bens e serviços, refletindo a cultura e os valores de seus lugares. O que é ainda mais fascinante é a enorme quantidade de dinheiro que circula diariamente. Bilhões de dólares em novas cédulas são impressos ao redor do mundo todos os dias. Essa produção notável atende à demanda da economia, permitindo transações sem esforço. No entanto, essa situação não está isenta de desafios. Surgem questões sobre inflação, riscos de moeda falsa e as consequências ambientais da impressão de dinheiro. Por exemplo, o Zimbábue enfrentou os graves efeitos da hiperinflação, resultando na emissão de cédulas de trilhões de dólares. À medida que as economias continuam a evoluir, a forma como criamos e gerenciamos a moeda permanece vital para garantir a estabilidade financeira mundial. Então, da próxima vez que você encontrar dinheiro na sua carteira ou passar seu cartão, lembre-se do sistema complexo e das histórias por trás daquele pequeno pedaço de papel. Acredite se quiser, cientistas descobriram recentemente os segredos das linhas de Nazca. Esses geóglifos misteriosos, gravados no árido deserto do Peru, são uma maravilha fascinante da engenharia antiga, melhor apreciada do ar. Com mais de 1.000 quilômetros quadrados, as linhas de Nazca apresentam uma variedade de formas, desde linhas retas simples até figuras intricadas de macacos, baleias e pássaros, além de padrões geométricos impressionantes, criadas pela cultura Nazca entre 505 a.C. e 500 d.C. O propósito exato desses enormes desenhos gerou intensos debates entre arqueólogos e historiadores. Alguns sugerem que serviam como calendários astronômicos, alinhando-se de forma inteligente com eventos celestiais, enquanto outros acreditam que tinham um significado espiritual, possivelmente atuando como caminhos para práticas rituais ou ofertas a seus deuses. Notavelmente, apesar de estarem expostas ao rigoroso ambiente do deserto, muitas dessas linhas permanecem bem preservadas, devido à baixa incidência de vento e chuva na região. Hoje, as linhas de Nazca são celebradas como Patrimônio Mundial da Unesco, atraindo inúmeros visitantes e alimentando a curiosidade contínua sobre a antiga civilização que criou essas deslumbrantes obras de arte. Então, o que você acha? Eram apenas arte? Ou havia algo mais profundo em jogo? Você sabia que Einstein teve dificuldades na escola? Apesar de ter se tornado um dos cientistas mais famosos da história, Albert Einstein não era um aluno excepcional no início. Na verdade, seus professores muitas vezes o consideravam preguiçoso ou desinteressado. Ele tinha dificuldades na comunicação verbal, o que o tornava tímido e inseguro na sala de aula. Nos primeiros anos, ele enfrentou problemas com matérias como francês e teve relações tensas com autoridades, frequentemente se sentindo incompreendido. Seu jeito único de pensar nem sempre se encaixava no sistema educacional tradicional. No entanto, isso não o impediu de buscar conhecimento. Após terminar a escola, Einstein teve sucesso no aprendizado autodidata e, eventualmente, desenvolveu teorias revolucionárias, como a teoria da relatividade. Sua trajetória mostra que ser diferente pode levar a grandes conquistas. Não é inspirador como as dificuldades podem resultar em grandeza? Você não vai acreditar no que encontraram no Lago Ness.
Em 2009, cientistas embarcaram em uma jornada emocionante para desvendar o mistério do monstro do Lago Ness, mas o que descobriram foi uma surpresa: impressionantes 100 mil bolas de golfe. Em vez de ver a criatura mítica, a pesquisa revelou consequências inesperadas do lazer humano. As bolas de golfe preencheram este lago lendário, provavelmente descartadas por golfistas frustrados em busca de suas bolas perdidas ou simplesmente jogadas por diversão. Essa descoberta nos mostra como nossas ações impactam a natureza, lembrando que até lugares tão bonitos quanto o Lago Ness podem sofrer com a falta de cuidado com o meio ambiente. Enquanto muitos sonham em ver a Nessie, é importante também preservar a integridade de seu lar. Essa descoberta levanta questões sobre a poluição de nossos corpos d'água e o que podemos fazer para proteger locais tão icônicos. O que podemos fazer para manter o Lago Ness limpo para as futuras gerações? Surpreendente, mas o brócolis realmente contém muita proteína. Muitos pensam que a principal fonte de proteína é o bife, mas você sabia que, em comparação, o brócolis tem mais proteína por 100 calorias? Esse vegetal verde é rico em vitaminas e minerais, além de ser uma ótima opção vegetal. Claro, para obter a mesma quantidade de proteína que em uma porção de bife, você precisaria comer mais brócolis, mas isso é um pequeno sacrifício, considerando todos os seus benefícios. O brócolis é rico em fibras, que ajudam na digestão, e antioxidantes, que protegem as células de danos. Além disso, é baixo em calorias, então você pode desfrutá-lo sem culpa. Refogue, cozinhe no vapor ou adicione a um ensopado de legumes. Esse vegetal prova que é possível obter proteína sem carne. Então, da próxima vez que você planejar o jantar, que tal adicionar brócolis? Na encantadora história do Pinóquio, esse boneco de madeira enfrenta um fenômeno curioso. Toda vez que ele mente, seu nariz cresce. Mas há uma reviravolta interessante chamada Paradoxo do Pinóquio, que intriga pensadores há séculos. Imagine que Pinóquio diz: "Meu nariz vai crescer agora." Se o nariz dele realmente cresce, isso significa que ele estava dizendo a verdade, o que contradiz a regra de que seu nariz só cresce quando ele mente. Por outro lado, se o nariz não cresce, isso significa que ele mentiu ao dizer que ia crescer, o que implica que seu nariz deveria ter crescido. Esse enigma divertido desafia nossa compreensão de verdade, mentira e lógica. Filósofos adoram explorar esses paradoxos, pois eles revelam as complexidades da linguagem e do significado. Esse exemplo peculiar serve como uma entrada fascinante para discussões mais profundas sobre a verdade na filosofia. O que você acha? Algo tão simples pode levar a um dilema tão profundo? Você sabia que as formigas de Manhattan são únicas? Essa espécie incrível de formigas foi descoberta bem no coração de Nova York. Biólogos recentemente identificaram essas formigas em uma área específica, o que as torna especiais para o agitado ambiente urbano. É interessante como essas formigas se adaptaram à vida na cidade, prosperando em lugares onde muitas outras espécies podem ter dificuldades. Sua habilidade de navegar nas selvas de concreto, encontrar comida e construir colônias em meio à agitação urbana demonstra a resistência da natureza. Cada colônia de formigas de Manhattan tem sua própria estrutura e comportamento, contribuindo para a rica diversidade do ecossistema urbano. Então, da próxima vez que você estiver passeando por um parque ou jardim em Manhattan, reserve um momento para apreciar esses pequenos trabalhadores que estão sempre em movimento. Eles não são apenas formigas, eles têm uma história ecológica única de Nova York. Não é incrível como a vida prospera, mesmo nos lugares mais inesperados? Você já se perguntou por que os soldados construíram casas nas montanhas? Nos íngremes morros do Monte Cristalo, nos Dolomitas, no norte da Itália, encontra-se uma das construções mais isoladas já feitas. Esta incrível casa foi erguida por soldados italianos durante a Primeira Guerra Mundial, que precisavam de um ponto de observação estratégico para monitorar os movimentos do inimigo. Imagine a paisagem severa, com o vento frio uivando, mas esses homens corajosos trabalharam incansavelmente para criar um posto de observação seguro. Dali podiam ver longe e amplo, fornecendo informações valiosas ao longo da guerra. Embora as condições difíceis tornassem a vida complicada, os soldados mostraram criatividade e determinação, transformando esse pico remoto em um abrigo funcional. Hoje, este local histórico não só fala sobre sobrevivência em tempos de guerra, mas também é um testemunho da incrível capacidade humana
de se adaptar a condições extremas. Que lições podemos aprender com a resiliência deles? Vamos revelar a verdade sobre a dedicação de Henry Cavill. Esse talentoso ator transformou seu corpo para o papel de Superman, sem usar esteroides ou efeitos digitais. Cavill levou seu compromisso a sério, treinando intensamente e seguindo uma dieta rigorosa para alcançar essa icônica imagem de super-herói. Ele optou por um caminho natural em vez de atalhos, acreditando que a autenticidade é fundamental para seu papel. Essa decisão não só mostrou sua força impressionante, mas também destacou seus valores de honestidade e trabalho duro. Sua rotina de treinos incluía musculação, cardio e até coreografias de lutas, tudo adaptado para criar o corpo de super-herói que os fãs admiram. Ao se dedicar a essa abordagem natural, Cavill inspirou muitos aspirantes a atores e amantes do fitness, provando que com determinação e disciplina, resultados incríveis são possíveis sem comprometer a integridade. Quão motivado você está para alcançar suas metas de fitness de forma natural? Ana Bolena teve um papel importante nas mudanças religiosas de sua época. Apesar das controvérsias sobre suas crenças, ela apoiou os reformadores protestantes, alinhando-se com as ambições de seu marido, Henrique VIII. Ao se casar com Henrique no início do século XVI, Ana incentivou seu desejo por um herdeiro homem, o que acabou levando à Reforma Inglesa. Ela ajudou Henrique a romper com a Igreja Católica, abrindo caminho para o protestantismo na Inglaterra. Essa mudança foi fundamental para sua filha, Elizabeth I, que mais tarde estabeleceu o protestantismo como a fé oficial. A influência das crenças e ações de Ana continuou a ser sentida muito tempo após sua execução, provando que suas escolhas tiveram um impacto duradouro na história inglesa. Será que Ana percebeu que seu legado mudaria a nação? Você sabia que formigas vivem em árvores? Em um exemplo incrível de trabalho em equipe e adaptação, algumas espécies de formigas transformaram a árvore em um ecossistema complexo, semelhante a uma colmeia vibrante. Esses insetos trabalhadores criaram uma vasta rede de túneis e ninhos que se espalham pelos galhos e raízes da árvore. Ao escavar e construir, eles não apenas encontram abrigo, mas também colaboram para manter seu lar. Essa transformação notável demonstra a incrível capacidade das formigas de criar comunidades prósperas em lugares inesperados, mostrando o potencial criativo da natureza em sua melhor forma. Nesse sistema complexo, as formigas podem cuidar de suas larvas, armazenar alimentos e se proteger de predadores. A própria árvore se torna um ambiente vibrante, cheio de vida, mostrando como até mesmo lugares comuns podem sustentar ecossistemas extraordinários. Não é incrível o que essas pequenas criaturas podem fazer? Vamos desvendar a verdade sobre os portões remanescentes. Este termo intrigante simboliza nossa época moderna, mostrando como algumas ideias resistem ao teste do tempo. Portões remanescentes representam ideias ou elementos que permanecem, mesmo quando mudanças ocorrem ao nosso redor. Pense nisso. Muitas tradições, crenças e práticas continuam a influenciar nossas vidas hoje, como portões fortes que sobrevivem a tempestades. Esses portões podem representar herança cultural, filosofias ou inovações que garantem continuidade em meio a rápidas transformações. Em um mundo movido por tecnologia e desenvolvimento acelerado, é fácil esquecer as lições e valores passados de geração em geração. Aceitar os portões remanescentes nos incentiva a reconhecer as conexões entre nosso passado e presente. Essa conexão pode nos inspirar a encontrar um equilíbrio entre as conquistas modernas e a sabedoria dos nossos antepassados. Então, o que mais a ideia dos portões remanescentes pode nos dizer sobre nosso caminho para o futuro? Descobrir essas conexões pode levar a uma compreensão mais profunda e apreciação de nossas histórias compartilhadas. A Câmara Anecoica, localizada na sede da Microsoft em Washington, é considerada o lugar mais silencioso do mundo, absorvendo impressionantes 99% do som. Este espaço projetado especialmente é um milagre acústico, criado para eliminar quase todos os ruídos, permitindo que os pesquisadores realizem experimentos em um ambiente perfeitamente controlado. No entanto, entrar nesse silêncio pode confundir muitos. A maioria dos visitantes consegue ficar apenas alguns minutos dentro, antes de sentir uma ansiedade esmagadora. A ausência de som ativa reações naturais do nosso cérebro, fazendo com que tomemos consciência dos sons do nosso corpo, como o batimento cardíaco ou a respiração, que em um ambiente tão silencioso podem parecer amplificados.
A câmara anecoica não apenas testa como a imobilidade afeta a mente, mas também é um exemplo fascinante de como o som e o silêncio moldam nossa experiência. Este ambiente único abre novas possibilidades para entender a percepção humana do som, levantando questões sobre como o silêncio afeta nossas emoções e estado mental. Você é corajoso o suficiente para passar um tempo em verdadeiro silêncio? Adivinhe o que realmente desperta nosso interesse pela ilha de Gilligan. No início dos anos 1960, a guarda costeira dos Iakaiju ficou surpresa ao receber cartas de telespectadores preocupados com o destino dos náufragos deste famoso programa de TV. Os espectadores ficaram tão envolvidos nas vidas fictícias de Gilligan e seus amigos que começaram a perguntar por que eles não foram resgatados daquele paraíso tropical. O programa, que estreou em 1964, conquistou os corações do público com seus personagens peculiares e aventuras cômicas, misturando comédia com elementos de tensão. Os telespectadores sentiam uma forte conexão com a situação, refletindo um desejo mais profundo de salvação e justiça em suas vidas. Esse envolvimento estranho, mas encantador, mostra como a televisão pode borrar as fronteiras entre ficção e realidade, provocando reações emocionais intensas. Por que você acha que nos apegamos tanto aos personagens das histórias? Você sabia que a formiga-pica tem uma picada lendária? Esse incrível ser, que vive principalmente nas florestas tropicais da América Central e do Sul, é famoso pela picada mais dolorosa entre todas as formigas. É chamada de formiga 24 horas, pois sua picada causa uma dor insuportável que dura o dia todo. Imagine uma sensação de queimação, como se você tivesse levado um tiro. Daí vem o nome. O veneno da formiga contém um poderoso coquetel de neurotoxinas que provoca uma dor intensa nas pessoas, tornando-a uma escolha popular para rituais de iniciação entre algumas tribos indígenas. Eles suportam essa picada dolorosa para provar sua resistência e coragem. Apesar de sua reputação assustadora, a formiga-pica desempenha um papel importante no ecossistema, ajudando na aeração do solo e no controle de pragas. Então, da próxima vez que você ver uma formiga, lembre-se da incrível formiga-pica e sua picada lendária. Hangten é um termo popular entre os surfistas que se refere à emocionante arte de equilibrar-se com os 10 dedos dos pés pendurados na borda de uma prancha longa enquanto surfam uma onda. Esse termo surgiu na década de 1960 e se tornou uma parte importante da cultura do surf, simbolizando o espírito de aventura. O hangten é mais frequentemente realizado em pranchas longas e pesadas, que oferecem mais estabilidade e facilitam a execução desse truque impressionante. Os surfistas adoram essa manobra porque demonstra sua habilidade e confiança, criando uma imagem marcante enquanto deslizam sobre a água. Esse truque não é apenas sobre estilo, ele também conecta os surfistas à natureza, permitindo que sintam a pulsação do oceano sob seus pés. Muitos riders buscam o hangten perfeito, entendendo que isso simboliza o domínio sobre sua prancha e um profundo amor pelas ondas que surfam. Então, da próxima vez que você ver um surfista em ação, preste atenção a esse movimento icônico. Nas florestas da África Ocidental, chimpanzés selvagens mostram um comportamento surpreendente que lembra nosso amor por uma boa bebida. Esses primatas inteligentes foram vistos consumindo suco fermentado de palmeira, uma forma natural de álcool que pode deixá-los um pouco embriagados. Usando folhas mastigadas como esponjas, eles absorvem o líquido doce e espumoso e frequentemente voltam às mesmas árvores, sabendo exatamente onde encontrar suas bebidas favoritas. Esse comportamento destaca sua inteligência e levanta questões sobre interações sociais. Os chimpanzés bebem essas bebidas juntos? Sentem efeitos semelhantes aos humanos após algumas doses? Como às vezes mostram sinais de leve embriaguez, parece que eles não apenas se hidratam, mas também se divertem um pouco. Este é um exemplo incrível de quão próximos estamos de nossos primatas vizinhos. O que realmente faz os cães pularem da ponte? A ponte Overton, construída no século XIX em Dumbarton, Escócia, ganhou o triste apelido de Ponte dos Suicídios Caninos devido a uma estranha tendência. Desde a década de 1950, muitos cães pularam dessa ponte em um desfiladeiro de 15 metros abaixo. Os moradores ficam perplexos com esse comportamento, frequentemente se perguntando por que esses amigos peludos sentem a necessidade de saltar para o desconhecido. Algumas teorias sugerem que os cães são atraídos por cheiros fortes ou sons da natureza vindos do desfiladeiro, levando a saltos impulsivos.
Outros se questionam se isso está relacionado ao estado emocional dos animais, já que essa área é associada à dor para alguns donos. Embora não haja um consenso científico, esse fenômeno gerou curiosidade e preocupação entre os donos de pets e amantes dos animais. O que há na ponte Overton que atrai os cães de forma tão inquietante? A Índia realmente lidera o vegetarianismo? Na verdade, a Índia tem a maior porcentagem de vegetarianos do mundo, com 29,5%. Isso significa que quase 1 em cada 3 indianos opta por uma dieta à base de plantas, influenciada por uma rica história cultural e religiosa que apoia o vegetarianismo. Muitos hindus, por exemplo, veem a abstinência de carne como uma forma de honrar a ahimsa, ou não violência, enquanto outros podem seguir práticas dietéticas semelhantes por motivos de saúde. Em contraste, a Rússia tem a menor porcentagem de vegetarianos do mundo, destacando as diferentes tradições culinárias e preferências culturais. Na Rússia, a carne frequentemente ocupa um lugar central nos pratos tradicionais, e o vegetarianismo não se tornou tão popular. O panorama global do vegetarianismo oferece ideias fascinantes sobre como as escolhas alimentares refletem crenças pessoais, valores culturais e normas sociais. Com mais pessoas ao redor do mundo considerando dietas vegetarianas por razões de saúde, meio ambiente e ética, como essas tendências podem se desenvolver em diferentes países? O que realmente acontece quando Shakespeare faz uma piada? Na sua peça Tito Andrônico, Shakespeare introduz de forma inteligente uma versão antiga da famosa piada Sua Mãe. Imagine uma cena cheia de drama, traição e vingança. No meio de toda essa tensão, um dos personagens faz uma piada sarcástica sobre a mãe do outro, soando surpreendentemente moderna. Esse momento destaca a genialidade de Shakespeare no humor, mostrando que mesmo em histórias trágicas, há espaço para uma leve provocação. Essa piada não só diverte o público, mas também revela a sagacidade do comentário social em suas obras. Ao misturar humor com temas sérios, Shakespeare nos faz perceber que piadas até sobre a família fazem parte da experiência humana há séculos. Não é incrível que uma pequena piada do século XVI ainda ressoe hoje? Você sabia que John Quincy Adams arriscou sua visão? Em 1791, enquanto era diplomata dos West na Europa, ele tomou uma decisão arriscada durante um eclipse solar. Fascinado por esse fenômeno celestial, ele olhou diretamente para o Sol sem proteção. Esse ato curioso resultou em uma cegueira parcial, servindo como um lembrete claro dos perigos de observar um eclipse sem a devida proteção ocular. Hoje, os amantes da astronomia enfatizam a importância de medidas de segurança, como óculos especiais para eclipses ou filtros solares, que bloqueiam raios prejudiciais e permitem uma observação segura. A experiência de Adams é uma lição histórica que mostra como a curiosidade pode levar a consequências inesperadas. Imagine um futuro onde priorizamos a observação segura. Portanto, da próxima vez que você admirar um eclipse solar, lembre-se de Adams e proteja seus olhos. Você consegue adivinhar o que realmente ajuda os tardígrados a sobreviver? Os tardígrados, frequentemente chamados de ursos d'água, são criaturas minúsculas e resistentes que surpreendem os cientistas com suas incríveis habilidades de sobrevivência. Esses animais microscópicos conseguem suportar temperaturas extremas, desde quase o zero absoluto até mais de 300 graus Fahrenheit. Mas não para por aí. Os tardígrados também conseguem resistir à radiação prejudicial, altas pressões e até mesmo ao vácuo do espaço. Seu segredo é um processo único chamado criptobiose, onde eles entram em um estado de dormência, reduzindo seu metabolismo a quase zero. Nesse estado, eles perdem a maior parte da água e se encolhem em uma bolinha, o que lhes permite sobreviver nas condições mais adversas. Pesquisadores estudam essas habilidades incríveis para entender como a vida pode existir além da Terra e como se proteger de condições extremas em nosso planeta. Não é surpreendente que criaturas tão pequenas guardem segredos tão grandes sobre a sobrevivência? A carne de coelho realmente pode representar um risco para sobrevivencialistas. Uma dieta composta apenas por carne de coelho pode levar a uma condição séria conhecida como intoxicação proteica ou fome de carne de coelho. Isso acontece porque a carne de coelho é muito magra, rica em proteínas, mas com pouca gordura, o que é essencial para o funcionamento normal do corpo. Quando sobrevivencialistas ou exploradores se aventuram na natureza e dependem apenas dessa carne, podem colocar sua saúde em sério risco sem perceber. O corpo humano precisa de uma alimentação equilibrada, incluindo gorduras, para manter funções vitais e níveis de energia.
sem gordura suficiente na dieta, as pessoas podem sentir fadiga, fraqueza e até problemas nos órgãos. Evidências históricas mostram que aqueles que dependiam de carne magra, como a de coelho, frequentemente enfrentavam esse problema preocupante. Portanto, é importante lembrar que a variedade na alimentação é essencial para uma boa saúde, independentemente das circunstâncias. Na próxima vez que você pensar em um prato de carne, considere adicionar algumas gorduras saudáveis para manter seu corpo em boa forma. Porque a piton birmanesa está substituindo o jacaré na Flórida. Essa mudança inesperada no ecossistema da Flórida é em grande parte causada pela piton birmanesa invasora, que se tornou o novo predador de topo. Inicialmente, essas cobras eram mantidas como animais de estimação exóticos, mas muitas foram soltas, permitindo que se reproduzissem com sucesso nos Everglades. Esses pitons podem atingir até 6 metros de comprimento, tornando-se caçadores formidáveis. Eles não têm predadores naturais, o que lhes permite se alimentar de diversas presas, incluindo cervos e pequenos mamíferos, desestabilizando a cadeia alimentar local. O jacaré, que antes era o predador dominante, agora enfrenta uma competição crescente por recursos. Como resultado, populações inteiras de espécies nativas estão diminuindo, o que representa uma séria ameaça ao frágil equilíbrio do ecossistema dos Everglades. O que isso significa para o futuro da vida selvagem na Flórida? Por que a história do OMG é tão única? O termo OMG se tornou parte essencial da internet, mas suas raízes remontam ao início do século XX, durante a Primeira Guerra Mundial. Essa expressão surgiu quando as pessoas buscavam maneiras de expressar surpresa ou confusão diante do caos ao seu redor. A abreviação foi registrada pela primeira vez em uma carta para Winston Churchill, em 1917, onde um amigo comentava sarcasticamente sobre o nível de agitação na Grã-Bretanha em guerra. Mesmo naquela época, a comunicação precisava ser rápida e eficiente, o que levou ao uso de abreviações como OMG. Avançando um século, esse acrônimo memorável se tornou extremamente popular, com o crescimento das mensagens de texto e das redes sociais. Hoje é usado por pessoas de todas as idades, desde adolescentes enviando mensagens até avós publicando algo online. Não é incrível como uma expressão simples pode atravessar o tempo e a tecnologia, tornando-se parte da nossa vida cotidiana? Você sabia que o lince ibérico está à beira da extinção? Este incrível felino que vive apenas na Península Ibérica, na Europa, enfrenta uma luta difícil pela sobrevivência. Na natureza, restam menos de 500 indivíduos, tornando o lince ibérico a espécie de felino mais ameaçada do mundo. A perda de habitat, a diminuição de presas e os acidentes de trânsito contribuíram para a drástica redução de sua população. Esses linces dependem muito do coelho europeu, cuja população também caiu drasticamente devido a doenças e mudanças no ambiente. Estão sendo feitos esforços para proteger essa espécie única, incluindo programas de reprodução e projetos de restauração de habitat. Organizações e pesquisadores trabalham incansavelmente para aumentar o número de linces na natureza e garantir uma melhor proteção para seus habitats. O lince ibérico, adornado com belas penugens nas orelhas, é não apenas um símbolo da rica biodiversidade da Europa, mas também um lembrete da urgente necessidade de conservação da natureza. Conseguiremos proteger este felino icônico da extinção total? Você já se perguntou onde fica a maior represa do mundo? Ela está localizada na vasta Sibéria, na Rússia. Essa incrível obra de engenharia não só impressiona pelo seu tamanho, mas também desempenha um papel importante na geração de energia hidrelétrica. A represa está a cerca de 600 metros de sua área principal, destacando suas enormes dimensões. Conhecida como Represa Sayano-Shushenskaya, ela aproveita a energia do poderoso rio Yenisei, um dos maiores rios do mundo. Inaugurada em 1978, essa represa se eleva a impressionantes 245 metros e se estende por mais de 1.000 metros. Ela gera mais de 600 e 400 megawatts de eletricidade, o suficiente para abastecer milhões de casas. Além de suas capacidades energéticas, a represa também ajuda a controlar inundações e a irrigação, sustentando o ecossistema local e a economia. Não é incrível como essas estruturas podem mudar o nosso mundo? Vamos revelar a verdade sobre o primeiro CD. Você sabia que a primeira música lançada em CD nos CKK foi a famosa canção de Bruce Springsteen, Born in the USA?
Lançada em 1982, essa data marcante mudou para sempre a forma como percebemos a música. Antes dos CDs, os discos de vinil e as fitas cassete dominavam, mas o CD prometia um som mais limpo e maior durabilidade. O sucesso de Bruce Springsteen foi uma ótima escolha, pois refletia o espírito da geração e mostrava a qualidade superior do som dessa nova tecnologia. Este álbum não era apenas música, ele marcou o início da era digital no consumo de música. Imagine ouvir esse poderoso hino pela primeira vez em um disco brilhante, e não em um velho vinil arranhado. Que incrível saber que uma canção sobre a experiência americana liderou a transição para uma nova era na forma de ouvir música. Tesouros escondidos. Onde está o túmulo de Cleópatra? Ao longo dos séculos, o túmulo de Cleópatra e Marco Antônio despertou interesse e debates entre historiadores e caçadores de tesouros. Apesar das inúmeras buscas no Egito, este famoso local de sepultamento continua sendo um mistério, e muitos se perguntam onde ele pode estar escondido. Cleópatra, a última faraó do Antigo Egito, e seu amante romano Marco Antônio enfrentaram um destino trágico e, segundo escritores antigos, foram enterrados juntos. Arqueólogos exploraram lugares como Alexandria, mas não encontraram provas concretas de seu último descanso. O mistério se aprofunda ainda mais ao considerar os tesouros que podem estar dentro, incluindo artefatos de uma era perdida. Existem pistas esperando para serem descobertas, ou o tempo apagou todas as evidências de sua existência? As buscas continuam, cativando a imaginação e alimentando o desejo de encontrar respostas sobre um dos casais mais fascinantes da história. Você sabia que existe uma capela de 10.000 anos? Esta incrível obra, criada pela Fundação do Tempo Longo, não é apenas feita para durar milênios, mas também para mudar nossa percepção do tempo. Escondida dentro de uma montanha no Texas, essa capela extraordinária está programada para tocar uma vez por ano e soar apenas uma vez por século. Ela serve como um profundo lembrete de que nossas ações hoje impactam o futuro, afetando gerações que virão. Em vez de focar em benefícios de curto prazo, a capela nos incentiva a pensar a longo prazo, promovendo responsabilidade e desenvolvimento sustentável. Seu mecanismo inclui uma engenharia genial para garantir sua durabilidade, utilizando materiais resistentes e um design inteligente que minimiza a necessidade de manutenção. Este projeto fascinante nos convida a refletir sobre o que as civilizações pensarão de nós em milhares de anos. Como queremos que nosso legado seja lembrado? Vamos revelar a verdade sobre Joe Arad. Joe Arad, frequentemente chamado de prisioneiro mais feliz no corredor da morte, tem uma história surpreendente. Com um QI de 46, ele enfrentou muitas dificuldades e preconceitos. No entanto, quando entrou na câmara de gás, ele sorriu, mostrando um espírito inesperado diante da adversidade. O que é ainda mais chocante é que, mais tarde, Joe foi considerado inocente do crime pelo qual foi condenado. Sua história destaca o lado sombrio do sistema judiciário, onde provas erradas e mal-entendidos podem levar a consequências trágicas. O caso de Joe levanta questões importantes sobre saúde mental, justiça e os erros que podem ocorrer quando a sociedade ignora aqueles que não se encaixam nos padrões. Sua história não apenas incentiva a discussão sobre compaixão e compreensão, mas também nos chama a repensar sistemas que podem punir injustamente os inocentes. Como podemos melhorar esses sistemas para evitar tais injustiças? Você pode se surpreender. Elefantes e musaranhos elefante. Apesar do nome e da aparência, o musaranho elefante não tem relação com os musaranhos. Na verdade, essa pequena criatura incrível está mais próxima do poderoso elefante. Como isso é surpreendente! Musaranhos elefantes são pequenos e ágeis, vivendo em algumas partes da África, conhecidos por seus longos focinhos e velocidade impressionante. Embora possam parecer uma mistura de rato e musaranho, estudos genéticos mostram uma conexão surpreendente que remonta a milhões de anos. Essa ligação inesperada destaca a incrível diversidade do mundo animal e as conexões, muitas vezes, ocultas entre as espécies. Embora compartilhem um ancestral comum com os elefantes, os musaranhos elefante desenvolveram características únicas para sobreviver em seu ambiente. Eles desempenham um papel importante em seu ecossistema, ajudando a controlar populações de insetos e dispersar sementes. Então, da próxima vez que você ouvir o nome musaranho elefante, lembre-se, não é apenas um nome estranho,
É um lembrete das fascinantes interconexões da natureza. Que outras conexões surpreendentes podem estar escondidas no mundo animal? Você pode se surpreender. A primeira Copa Stanley na América. Em 1917, a final da Copa Stanley fez história ao acontecer pela primeira vez nos Estados Unidos. O time Seattle Metropolitans, da Associação de Hóquei do Pacífico, enfrentou o Montreal Canadiens. Não foi apenas um jogo, foi um momento crucial para o hóquei, pois os Metropolitans venceram, tornando-se o primeiro time americano a conquistar esse cobiçado troféu. A vitória deles significou mais do que um troféu, simbolizou o crescimento da popularidade do hóquei no Zéuatsia, mostrando a transição de um esporte predominantemente canadense para um que começou a atrair fãs de ambos os lados da fronteira. A emoção daquela final, cheia de disputas intensas e torcedores dedicados, abriu caminho para a futura expansão da NHL. Portanto, sempre que você pensar na Copa Stanley, lembre-se da conquista revolucionária dos Metropolitans, que mudou o hóquei para sempre. É verdade que o DNA de Hawking está no espaço? Sim, é verdade. O DNA do famoso físico Stephen Hawking está guardado em um disco rígido conhecido como Disco da Imortalidade, que fica na Estação Espacial Internacional, EA. Essa iniciativa única permite preservar a essência de uma mente brilhante além do nosso planeta. O conceito do disco da imortalidade visa criar um legado duradouro para pessoas que fizeram contribuições significativas à ciência e à humanidade. Hawking, que faleceu em 2018, faz parte de um grupo seleto de pessoas cujo DNA foi eternizado dessa forma. Essa tecnologia pode parecer ficção científica, mas reflete o desejo de celebrar as conquistas da humanidade. Ao guardar o DNA no espaço, os pesquisadores esperam explorar como os dados biológicos podem ser usados para futuros avanços. Imagine se um dia pudermos usar essas informações para entender doenças ou até criar uma nova geração de pensadores inspirados pela genialidade de Hawking. Não é incrível como estamos avançando na preservação do legado humano? E se eu disser que os caranguejos podem regenerar suas pinças? Esses seres incríveis têm uma habilidade impressionante de recuperar membros perdidos, incluindo pinças e patas, o que os torna verdadeiros campeões da regeneração. Quando os caranguejos se envolvem em brigas ou acidentes, eles podem perder uma pinça, mas não se preocupe, a natureza lhes deu a capacidade única de regenerá-la. Na verdade, um caranguejo pode recuperar membros perdidos em até 95% do seu tamanho original. Esse processo é possível graças à biologia única dos caranguejos, que inclui células-tronco especiais que ajudam a regenerar tecidos e músculos. A nova pinça pode levar um tempo para crescer e pode ter uma cor ou tamanho diferentes, mas geralmente volta a funcionar como antes. Essa impressionante regeneração não só os ajuda a sobreviver na natureza, mas também desempenha um papel importante na manutenção de sua saúde e na busca por alimento. A natureza não é incrível? O que realmente acontece quando meteoroides entram na atmosfera da Terra? Um processo fascinante que resulta na formação de uma camada única de sódio. Essa camada está localizada a altitudes entre 80 e 105 quilômetros e é composta por átomos neutros de sódio, que são liberados quando os meteoroides queimam ao entrar na nossa atmosfera. Quando esses viajantes do espaço colidem com moléculas de ar, eles se aquecem e começam a se desintegrar, liberando sódio e outros metais nas camadas superiores da atmosfera. Essa efêmera camada de sódio não é apenas um fenômeno curioso, ela desempenha um papel importante na nossa compreensão do ambiente acima de nós. Cientistas estudam essa camada para aprender mais sobre a química e a dinâmica da atmosfera e como diferentes elementos se comportam em grandes altitudes. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno e ver uma estrela cadente, lembre-se de que ela pode estar ajudando a formar o ar que respiramos. É verdade que alguns países não têm exército? Com certeza. Mais de 20 países, incluindo Costa Rica, Islândia e Panamá, vivem com sucesso sem um exército, marinha ou força aérea oficiais. Esses países únicos optam pela diplomacia e neutralidade, em vez de manter grandes forças armadas. Por exemplo, a Costa Rica aboliu seu exército em 1949 e agora investe em educação e saúde, mostrando que a força militar não é a única maneira de garantir segurança e independência.
Ao fortalecer alianças sólidas e priorizar negociações pacíficas, esses países demonstram que é possível manter a soberania, promovendo a harmonia global. Sua abordagem desafia as ideias tradicionais de poder e segurança, incentivando outros a repensar como resolvem conflitos internacionais. Não é interessante ver como os países prosperam através de ideias e não de armas? Difícil de acreditar, mas a grama fala quando é cortada. Pode parecer estranho, mas quando você corta a grama do jardim, ela libera substâncias químicas especiais, chamadas compostos voláteis de folhas verdes, GLVs. Essas pequenas moléculas criam um cheiro fresco e agradável que todos nós associamos à grama recém-cortada. Mas esse cheiro não é apenas um aroma. A liberação de GLVs serve como um sinal de alerta para a grama, avisando as plantas ao redor que elas podem estar em perigo. É uma maneira da natureza pedir ajuda, já que o cheiro também atrai insetos benéficos que se alimentam de herbívoros que ameaçam as plantas. Além disso, essas substâncias ajudam a grama a se recuperar após danos. Então, da próxima vez que você sentir o cheiro de grama cortada, lembre-se de que não é apenas um aroma agradável. É todo um sistema de comunicação que ajuda a grama a se proteger e se recuperar. Não é incrível? Você sabia que os anglos deram o nome à Inglaterra? Esse fato interessante nos leva de volta ao século V, quando os anglos, uma tribo germânica, chegaram à Grã-Bretanha. Ao se estabelecerem nesta região, eles influenciaram bastante a cultura e a língua locais. O nome Terra dos Anglos surgiu de seu nome e, com o tempo, se transformou no atual Inglaterra. Esse fato histórico mostra como a mistura de culturas pode moldar a língua e a identidade. Quando os anglos se misturaram com os britânicos locais, ajudaram no desenvolvimento do inglês antigo, que se tornou a base do inglês moderno. É surpreendente pensar que um grupo de conquistadores teve um papel tão importante na formação da identidade de uma nação. Sua influência foi um marco na história, demonstrando o poder da língua e da cultura na criação de mudanças duradouras. Então, da próxima vez que você pensar na Inglaterra, lembre-se de que seu nome conta a história de povos antigos e seu impacto ao longo do tempo. O que mais os nomes da história podem nos contar? Muitos não sabem, mas o Olimpo Mons é imenso. Com impressionantes 24 quilômetros de altura, o Olimpo Mons é o vulcão mais alto do nosso sistema solar, quase 3 vezes mais alto que o Everest. Localizado em Marte, esse colossal vulcão em escudo não só encanta com sua aparência, mas também pode se tornar um local para futuras pesquisas espaciais. Imagine astronautas fazendo emocionantes caminhadas por suas amplas encostas, apreciando a vista da paisagem marciana como nunca antes. O Olimpo Mons tem encostas suaves que se estendem por 600 quilômetros de diâmetro, tornando-o tão massivo que pode ser visto da órbita. Cientistas acreditam que ele se formou a partir de múltiplas erupções de lava, o que revela a história vulcânica e a geologia de Marte. O tamanho gigantesco do Olimpo Mons faz os pesquisadores refletirem sobre a atividade geológica do planeta e as possibilidades de expansão humana. Com o avanço constante nas tecnologias espaciais, quem sabe quais descobertas nos aguardam perto desse incrível gigante? Estamos prontos para aventuras à sombra deste grande vulcão. A morte pode ser natural, mas devemos realmente falar sobre isso. O conceito de morte está profundamente enraizado em nossas vidas, mas é um tema que muitos tentam evitar. Embora a morte faça parte do ciclo da vida, discuti-la pode ser desconfortável ou inadequado, especialmente em ambientes informais. Essa observação interessante destaca como a sociedade muitas vezes vê a morte como um tabu, evitando o assunto em favor de conversas mais leves. Se pensarmos bem, a relutância em discutir a morte pode levar a mal-entendidos e medos. Em vez disso, por que não abordar isso com humor e abertura? Falar sobre a morte não precisa ser triste. Pode ser uma oportunidade de celebrar a vida, compartilhar memórias e refletir sobre o que realmente importa. Ao superar o silêncio, podemos encontrar uma conexão mais profunda com os outros e talvez até mesmo conosco mesmos. Então, o que você acha? Está na hora de começarmos a falar sobre a morte. Os cogumelos podem ser a chave na luta contra o câncer. Pesquisadores estão explorando o fascinante mundo dos cogumelos venenosos, especialmente aqueles que contêm toxinas poderosas, como a amatoxina. Essas substâncias, que normalmente causam medo devido aos seus efeitos perigosos, chamaram a atenção dos cientistas, que acreditam que podem ajudar no combate ao câncer.
A ideia é usar essas toxinas em terapias direcionadas, que eliminam células cancerígenas sem danificar os tecidos saudáveis ao redor. Imagine um tratamento que ataca os tumores, deixando o restante do seu corpo intacto. Essa abordagem inovadora pode mudar a forma como tratamos o câncer, oferecendo uma alternativa poderosa aos métodos tradicionais, como a quimioterapia, que muitas vezes vem acompanhada de diversos efeitos colaterais. Compreendendo como essas toxinas agem em nível celular, os pesquisadores esperam desenvolver terapias que não apenas melhorem os resultados, mas também aumentem a qualidade de vida dos pacientes. À medida que as pesquisas avançam, o potencial dessas toxinas de cogumelos pode abrir caminho para terapias que enfrentam um dos maiores desafios de saúde da humanidade. O que você acha dessa conexão inesperada? Você sabia que os tatus podem transportar bactérias da hanseníase? Esses seres incríveis desempenham um papel único no estudo dessa doença antiga, cercada de mitos e preconceitos. Os tatus são os únicos animais conhecidos que podem ser infectados pela bactéria Mycobacterium leprae, que causa a hanseníase, e podem carregá-la sem apresentar sintomas. Pesquisas mostram que em algumas regiões, especialmente no sul dos Inchcacasteraricula, pessoas que têm contato próximo com tatus podem estar em maior risco de infecção. Essa conexão destaca a importância da conscientização sobre doenças zoonóticas, que podem ser transmitidas de animais para humanos. Embora os exatos modos de transmissão da hanseníase dos tatus para os humanos ainda não sejam claros, é recomendável ter cautela, especialmente para aqueles que vivem em áreas onde esses animais são comuns. Compreender essas conexões nos ajuda a valorizar o delicado equilíbrio entre a vida selvagem e a saúde humana. Não é interessante como a natureza pode representar ao mesmo tempo maravilhas e avisos em um pequeno pacote? É verdade sobre a Caverna Celestial? Esta enorme cratera natural, localizada na província de Chongqing, na China, é a maior do tipo no mundo. Conhecida como Tiankang, que significa Caverna Celestial, essa impressionante maravilha geológica tem cerca de 511 metros de profundidade e 797 metros de largura. Imagine uma gigantesca caverna que poderia acomodar um arranha-céu. Ela se formou ao longo de milhões de anos devido à erosão e colapso do calcário e abriga um ecossistema único com diversas plantas e animais, alguns dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar da Terra. Pesquisadores e cientistas estão ansiosos para visitar este local e estudar sua geologia fascinante e beleza deslumbrante. Se você está em busca de aventura ou apenas quer ver uma incrível maravilha natural, a Caverna Celestial oferece ambas as experiências. Você já viu algo tão grandioso ao vivo? Difícil de acreditar, mas Roosevelt tinha um urso. Quando o presidente Theodore Roosevelt morava na Casa Branca, ele ficou famoso não apenas por sua política, mas também por seu inusitado animal de estimação, um urso chamado Jonathan Edwards. Enquanto a maioria dos presidentes dos Iroquois optava por animais de estimação mais tradicionais, como gatos ou cães, a escolha de Roosevelt foi bastante incomum. Jonathan foi um presente de um amigo que capturou o urso durante uma caçada. Para a surpresa de muitos, Roosevelt acolheu o urso em sua casa e até permitiu que ele circulasse livremente pela residência presidencial. A visão de um urso brincando no gramado da Casa Branca era, para dizer o mínimo, inusitada. O amor de Roosevelt pela natureza e seu espírito aventureiro frequentemente se refletiam em sua política, especialmente em seu compromisso com a conservação. Seu relacionamento único com Jonathan Edwards não apenas virou notícia, mas também demonstrou sua crença na importância da natureza e do meio ambiente. Você consegue imaginar um urso vagando pelos corredores da Casa Branca hoje? Você pode se chocar ao descobrir que a alergia pode ser fatal. É importante reconhecer os sintomas das reações alérgicas para obter ajuda em momentos críticos. Os sinais comuns incluem urticária, inchaço e dificuldade para respirar. Em casos graves, a alergia pode levar à anafilaxia, uma reação que ameaça a vida e requer atendimento médico imediato. Se alguém apresentar esses sintomas, especialmente após contato com alérgenos como amendoim, picadas de abelha ou certos medicamentos, não espere. Haja rapidamente. Ter um autoinjetor de epinefrina pode salvar vidas, proporcionando alívio temporário. Ele ajuda rapidamente em reações graves, dando tempo para a pessoa chegar ao hospital.
Saber como usar esse dispositivo corretamente e reconhecer os primeiros sinais de uma reação alérgica pode ser a diferença entre a vida e a morte. Então, está pronto para saber mais sobre alergias e como se manter seguro? Tesouros inesperados. Um navio da Segunda Guerra Mundial com boliche? Durante a Segunda Guerra Mundial, o USS Oahu, um navio da Marinha dos EUA, afundou perto do Hawaii. E hoje, ele repousa no fundo do oceano com um segredo surpreendente, um boliche totalmente funcional a bordo. Esse detalhe inusitado mostra como a vida no mar podia misturar trabalho e lazer. Imagine os marinheiros derrubando pinos para relaxar após longos dias. É curioso como algo tão divertido quanto o boliche pôde fazer parte de um navio militar. Engraçado que não é a primeira vez que o boliche foi criticado. No século XIV, o rei Eduardo III da Inglaterra proibiu esse jogo, acreditando que ele distraía os soldados do treinamento com arco e flecha. Ele achava o boliche tão atraente que o considerava uma ameaça à prontidão militar. Quem diria que um simples jogo poderia mudar a história e se tornar parte central da história de um naufrágio? Descubra as origens surpreendentes dos camelos modernos. Muitas pessoas imaginam camelos caminhando pelas areias do deserto, mas você sabia que esses incríveis animais, na verdade, vieram da América do Norte? Isso mesmo. Seus ancestrais, chamados paracamelos, vagaram pela Terra há cerca de 6 milhões de anos. Com o tempo, esses animais se adaptaram ao seu ambiente, desenvolvendo características únicas que os ajudam a lidar com o calor extremo e a falta de água. Por exemplo, os camelos têm corcovas especiais para armazenar gordura, o que lhes permite sobreviver por longos períodos sem comida. Com as mudanças climáticas e a migração de seus habitats, esses primeiros camelos cruzaram pontes de terra para outras regiões, tornando-se os conhecidos camelos bactrianos de 2 corcovas e os dromedários de uma corcova. Não é incrível como a evolução molda a vida em nosso planeta de maneiras tão inesperadas? Você sabia que sua língua é composta por 8 músculos? Esse músculo poderoso não só é essencial para perceber sabores, mas também desempenha um papel importante na fala, mastigação e deglutição. A língua é incrivelmente flexível, permitindo que se mova em várias direções. Ela pode se mover rapidamente para ajudar você a pronunciar palavras, misturar alimentos na boca e empurrá-los para baixo pela garganta. Cada um dos 8 músculos trabalha em conjunto, garantindo controle total, seja em uma palavra complicada ou em uma deliciosa guloseima. Sua língua também ajuda a formar sons únicos de cada idioma, tornando a comunicação possível. Sem ela, ações simples como comer e conversar seriam muito mais difíceis. Então, da próxima vez que você estiver saboreando seu prato favorito ou rindo com amigos, lembre-se desse incrível músculo que torna tudo isso possível. Você já imaginou ficar preso em um elevador Otis? No dia 3 de novembro de 1986, os jurados de um processo contra a empresa Otis Elevator passaram por uma situação cômica, quando o elevador que os levava ao tribunal quebrou. Essa reviravolta inesperada não apenas atrasou o julgamento, mas também se tornou um exemplo claro do absurdo da vida. Enquanto esperavam por ajuda, os jurados não conseguiram conter o riso, presos em um elevador que deveriam avaliar. Esse caso curioso ganhou as manchetes e destacou a importância da segurança e confiabilidade de tecnologias do dia a dia, como os elevadores. Incidentes como esse nos lembram que, às vezes, a realidade é mais estranha que a ficção e que podemos encontrar humor até nos momentos sérios. Afinal, quem diria que um elevador poderia ter um papel em um processo judicial? É uma história que muitos ainda contam. Você consegue adivinhar o que realmente move nossos habitantes marinhos? Os equinodermos, como ouriços do mar e dólares da praia, são fascinantes porque seus corpos são tecnicamente classificados como cabeças. Essa classificação incomum se deve à sua estrutura anatômica única. Diferente de muitos animais que têm segmentos corporais bem definidos, os equinodermos possuem um disco central com raios que se espalham para fora, tornando seus corpos bastante peculiares. Por exemplo, os dólares da praia têm uma forma redonda e plana, enquanto os ouriços do mar são espinhosos e esféricos. Seu esqueleto, chamado de endoesqueleto, é composto por placas de calcário, o que lhes proporciona proteção e uma estrutura impressionante. Os equinodermos também têm uma incrível capacidade de regenerar braços ou espinhos perdidos, o que acrescenta à sua natureza intrigante.
Compreendendo sua estrutura e classificação únicas, podemos entender as diversas adaptações que permitiram a esses habitantes marinhos prosperar em diferentes condições oceânicas. Legal, não é mesmo? Adivinhe o que realmente motiva essa milionária a limpar as ruas? Uma milionária da China, que antes desfrutava de luxo, agora dedica seu tempo a trabalhar como faxineira por apenas $228 por mês. Essa escolha inesperada vem de seu profundo desejo de ensinar às crianças a importância do trabalho duro e da humildade. Ao realizar trabalho físico, ela espera transmitir respeito por todas as profissões, não importa quão simples sejam. É um passo ousado que desafia as ideias comuns sobre riqueza e sucesso, mostrando que o verdadeiro valor não está no dinheiro, mas no caráter. Todos os dias ela sai com uma vassoura na mão, demonstrando que a verdadeira satisfação vem do trabalho árduo e da dedicação. Essa história inspiradora nos leva a repensar nossas visões sobre riqueza e o valor de cada profissão. Quais lições todos nós poderíamos aprender com seu incrível exemplo? Difícil de acreditar, mas os castores constroem casas incríveis. Esses habilidosos construtores criam lares aconchegantes em profundos corpos d'água, longe das represas que também constroem. Muitos podem pensar que os castores vivem dentro de suas represas, mas na verdade é o contrário. Eles juntam galhos, barro e pedras para construir suas casas, formando um espaço seguro e aquecido, onde podem criar seus filhotes e se proteger de predadores. A entrada dessas casas geralmente fica debaixo d'água, permitindo que entrem e saiam sem serem vistos. Seu comportamento único não apenas demonstra suas incríveis habilidades de engenharia, mas também traz benefícios ao meio ambiente. Ao construir represas, os castores criam pântanos que favorecem a biodiversidade, limpam a água e ajudam a controlar inundações. Na próxima vez que você ver uma represa de castores, lembre-se de que sob a superfície se esconde uma casa fascinante, pronta para ser explorada. Acredite ou não, na Rússia existe uma cratera de diamantes. Ela fica na cidade de Mirny e é conhecida como a Mina de Diamantes de Mirny, uma impressionante caverna de 524 metros de profundidade e 1,2 quilômetros de largura. Imagine estar na borda desse enorme buraco, olhando para o abismo. A mina é um legado da era soviética, com uma história fascinante ligada à extração de diamantes. Construída na década de 1950, ela já produziu uma parte significativa dos diamantes do mundo. Os trabalhadores escavaram por mais de 40 anos, mudando a paisagem e deixando para trás uma gigantesca cratera que brilha como um baú de tesouros. No entanto, a grandeza da mina não é apenas uma maravilha, mas também um desafio. Helicópteros devem evitar voar sobre ela devido aos ventos gerados pela enorme profundidade. Hoje, embora a mina não esteja em operação, ela continua a ser um poderoso símbolo de ambição, engenhosidade e da beleza extraordinária da natureza entrelaçada com os esforços humanos. Você consegue imaginar como é olhar para um abismo tão magnífico? O que realmente ajuda na recuperação do rinoceronte negro? A população de rinocerontes negros, que estava quase extinta, aumentou de 4.845 em 2012 para cerca de 6.421 hoje. Essa reviravolta incrível aconteceu graças aos esforços de conservação e medidas mais rigorosas contra a caça ilegal. Organizações e governos se uniram, implementando patrulhas contra a caça, programas de reprodução e projetos de restauração de habitat. Essas iniciativas não só ajudam a proteger os rinocerontes, mas também aumentam a conscientização sobre seus problemas. A participação das comunidades locais é fundamental. Educar a população sobre a importância da biodiversidade e o valor da vida selvagem ajuda a criar um senso de responsabilidade por esses animais majestosos. Com mais esforços e apoio, a esperança de que a população de rinocerontes negros possa se estabilizar e até crescer, lembrando-nos do poder do trabalho em equipe na conservação da natureza. Você sabia que a água leva 90 dias para descer o rio? Quando uma gota de água começa sua jornada em Minnesota, ela embarca em uma incrível viagem de 3.700 quilômetros pelo poderoso rio Mississippi até o Golfo do México. Imagine, enquanto estamos apressados, essa gota passa por diferentes paisagens, cidades movimentadas e a natureza tranquila. Ao longo do caminho, ela coleta histórias sobre comunidades ribeirinhas, vida selvagem e maravilhas naturais que tornam este rio tão icônico. Curiosamente, a água também encontra eclusas e represas que ajudam a regular seu fluxo, mostrando como os humanos interagem com a natureza.
Então, da próxima vez que você ouvir sobre o rio Mississippi, lembre-se da longa jornada que cada gota faz. É um lembrete da paciência da natureza e da interconexão dos ecossistemas. Quais outras viagens incríveis você acha que a água faz? Você consegue imaginar que os dragões de Komodo comem tanto? Essas incríveis répteis podem engolir até 80% do seu peso de uma só vez. Essa habilidade impressionante se deve aos seus estômagos elásticos e mandíbulas flexíveis, que permitem que eles devorem grandes animais, como cervos e javalis. Essa característica não é apenas um truque para esses poderosos predadores, é uma adaptação inteligente para a sobrevivência. Ao consumir uma grande quantidade de comida durante a caça, eles acumulam energia para os momentos em que a comida é escassa. Imagine como isso é útil em condições severas, como nas ilhas da Indonésia, onde eles vivem. Quando outros animais podem ter dificuldade em encontrar alimento, o dragão de Komodo tem uma vantagem estratégica, permitindo que ele sobreviva em condições desafiadoras. Então, da próxima vez que você pensar em uma refeição farta, lembre-se desses gigantes lagartos e seus hábitos alimentares surpreendentes. Você pode acreditar que seu coração bombeia tanto sangue? O coração é realmente o órgão muscular mais trabalhador do seu corpo, bombeando mais de 7.500 litros de sangue todos os dias. Isso é suficiente para encher uma piscina em apenas algumas semanas. Esse órgão incrível bate mais de 2,5 bilhões de vezes durante uma vida média de 70 anos, o que é como correr uma maratona dia após dia sem parar. Cada vez que seu coração se contrai, ele envia sangue rico em oxigênio por todo o corpo, alimentando órgãos e tecidos, além de ajudar a eliminar resíduos. Não é apenas a quantidade que importa, a eficiência do coração também é importante. Ele ajusta seu ritmo de acordo com a atividade, acelerando durante os exercícios e desacelerando durante o descanso. Por isso, manter a saúde do coração com uma alimentação adequada, exercícios regulares e bons hábitos é fundamental. Seu coração trabalha por você dia e noite. Ele não merece cuidado em troca? As extensões de CEP são 4 dígitos adicionais que tornam a entrega de correspondências mais precisa. Essas informações ajudam os trabalhadores dos Correios a classificar e entregar pacotes mais rapidamente, além de reduzir erros. É interessante como esses códigos, criados originalmente para Correios, se tornaram ferramentas úteis em diversas áreas. Por exemplo, empresas utilizam os CEPs para analisar demografia e pesquisas de mercado, ajudando-as a entender melhor a localização e as preferências dos clientes. Além disso, meteorologistas usam dados de CEP para prever o tempo de forma mais precisa em regiões específicas. É surpreendente como um simples número pode impactar tanto a logística e as decisões do dia a dia. Da próxima vez que você digitar seu CEP, lembre-se de que ele não só ajuda na entrega de correspondências, mas também influencia o funcionamento de negócios e serviços. Você conhece a grande rodovia Pan-Americana? Com impressionantes 30 mil quilômetros, a rodovia Pan-Americana é a estrada mais longa do mundo. Este incrível trajeto conecta diversas paisagens da América do Norte, começando nas geladas terras do Alasca e terminando na vibrante cidade de Buenos Aires, na Argentina. A construção começou em 1923, com o objetivo de unir a América de norte a sul. Ao longo das décadas, essa importante rota se tornou uma artéria vital para o comércio, viagens e aventuras, mostrando tudo, desde as majestosas montanhas rochosas do Canadá até as verdes florestas tropicais da América Central. No entanto, ela tem suas particularidades. Um dos trechos mais desafiadores é o intervalo de Darién, densas selvas entre o Panamá e a Colômbia, onde a estrada simplesmente termina. Apesar disso, a rodovia Pan-Americana continua sendo um poderoso símbolo de conexão, cultura e vastas terras que atravessa. Você consegue imaginar uma viagem por esse incrível percurso? Você não vai acreditar no que está por trás da lixeira da Apple. O famoso ícone da lixeira nas primeiras versões do sistema da Apple foi inspirado em uma lixeira real que ficava no escritório do designer. Essa ideia inteligente fez com que os usuários vissem a exclusão de arquivos, como jogar lixo digital em um recipiente físico. Esse detalhe tornou a ação mais clara e criou uma conexão pessoal com o mundo digital. Em vez de ser apenas um símbolo, tornou-se um elemento do dia a dia. Imagine clicar nessa lixeirinha e ver alguém recolhendo embalagens de lanche e papéis velhos.
Essa escolha inusitada mostrou que a Apple busca tornar a tecnologia mais humana e acessível. É um pequeno, mas fascinante detalhe sobre como decisões de design podem ligar o mundo digital à nossa vida real. Que incrível que um simples ícone pode ter uma história tão interessante. Difícil de acreditar, mas a Rússia tem as maiores florestas. A área das florestas russas é impressionante, com 815 milhões de hectares, mais do que qualquer outro país no mundo. Essas vastas florestas não apenas impressionam, mas também desempenham um papel crucial na saúde do nosso planeta. Elas funcionam como os pulmões da Terra, absorvendo dióxido de carbono e liberando oxigênio, ajudando a combater as mudanças climáticas. As florestas também são lar de muitas espécies, desde majestosos ursos até pequenos insetos. Elas são responsáveis por uma parte significativa da biodiversidade mundial. No entanto, enfrentam ameaças como desmatamento, incêndios florestais e mudanças climáticas. Proteger esses ecossistemas é extremamente importante, pois regulam o clima local e sustentam comunidades que dependem deles para viver. Há esforços para preservar esses incríveis recursos naturais, mas é necessário mais conscientização e ação. Como todos nós podemos ajudar a proteger esses tesouros inestimáveis? Você já viu a pele secreta do urso polar? Sob a pelagem branca e fofinha, há uma surpresa interessante. Os ursos polares têm pele preta. Pode parecer estranho, mas isso os ajuda a manter o calor em condições geladas. A pelagem, embora pareça branca, na verdade é transparente. Ela reflete a luz, criando a aparência nevada, que frequentemente associamos a esses magníficos animais. A estrutura de cada pelo é oca, permitindo que a luz solar entre e mantenha o calor perto do corpo. Essa adaptação inteligente não só ajuda os ursos polares a se camuflarem no ambiente nevado, facilitando a caça às focas, mas também os isola das temperaturas árticas frias. Embora possam parecer adoráveis, esses poderosos predadores estão perfeitamente adaptados para sobreviver em um dos lugares mais extremos da Terra. Da próxima vez que você ver um urso polar, lembre-se de que sua beleza esconde um segredo incrível sobre como a natureza os ajuda a sobreviver. Você não vai acreditar no que a garrafa de Coca-Cola esconde. A famosa garrafa de Coca-Cola foi projetada para ser reconhecida instantaneamente, mesmo no escuro ou ao toque. Essa forma única, conhecida como garrafa contornada, foi apresentada pela primeira vez em 1915 e quase não mudou desde então. Foi criada pela empresa Root Glass para que as pessoas pudessem facilmente distinguir a Coca-Cola entre muitos outros refrigerantes. A decisão de fazer um design tão marcante e curvado ajudou a Coca-Cola a se tornar um símbolo mundial. Seu contorno é tão conhecido que até uma pessoa cega pode reconhecê-lo ao toque. Essa escolha inteligente de design é uma das razões pelas quais a Coca-Cola continua sendo uma das bebidas não alcoólicas mais vendidas do mundo. Combinando tradição e inovação, a garrafa de Coca-Cola permanece um verdadeiro símbolo de branding. O divórcio é realmente ilegal nas Filipinas? Surpreendentemente, as Filipinas são um dos apenas 2 países no mundo, junto com o Vaticano, onde o divórcio é completamente proibido. Essa lei reflete a forte influência católica e os valores tradicionais relacionados ao casamento e à vida familiar. Nas Filipinas, casais que desejam se separar devem passar pelo processo de anulação do casamento, que pode ser demorado, caro e emocionalmente desgastante. Embora a anulação confirme que o casamento nunca foi válido, esse processo não é tão simples quanto o divórcio. Como resultado, muitas pessoas ficam em relacionamentos infelizes ou abusivos, sem a possibilidade de encerrar oficialmente seus laços matrimoniais. O debate sobre o divórcio tem ganhado força nos últimos anos, e os defensores argumentam a favor da modernização das leis e da oferta de melhores opções para aqueles que se encontram em situações difíceis. No entanto, os críticos frequentemente expressam preocupações sobre o possível impacto nas estruturas e valores familiares. Enquanto as discussões continuam, muitos se perguntam: as Filipinas algum dia aprovarão uma lei sobre o divórcio? Por que todos amam tanto o Chavini? Essa adorável raça híbrida, resultante do cruzamento entre Chihuahuas e Dachshunds, combina as melhores qualidades de ambos os pais. Os Chavinis são pequenos, mas cheios de energia, preenchendo seus corpinhos com uma grande personalidade. Graças à herança do Chihuahua, esses cães são alertas e atentos, sempre prontos para serem seus fiéis companheiros. Por outro lado, a origem Dachshund traz brincadeira e amizade,
tornando os companheiros incrivelmente divertidos. Apesar de seu tamanho diminuto, os chavines são conhecidos por sua coragem e lealdade. Eles prosperam na interação com as pessoas e frequentemente formam laços fortes com seus donos, trazendo alegria e risadas para o lar. Se você está procurando um filhote brincalhão para aventuras ou um cão amoroso para noites aconchegantes, o chavine pode ser o companheiro ideal. Suas travessuras encantadoras e seu caráter afetuoso realmente conquistam o coração de muitos. Acredite ou não, dirigir na Alemanha é uma verdadeira aventura. Para obter a carteira de motorista, é necessário passar por um longo processo que garante a segurança nas estradas. Primeiro, você deve se inscrever em uma autoescola, onde aprenderá as regras de trânsito e adquirirá habilidades práticas de direção. Depois de dominar a teoria, você precisará fazer exames teóricos e práticos. Esses testes garantem que você não só conheça os conceitos de direção, mas também saiba aplicá-los em situações reais. Mas isso não é tudo. Você também precisa passar por um teste de visão para confirmar que sua visão é adequada para dirigir com segurança e fazer um curso de primeiros socorros para estar preparado para qualquer emergência. Esse processo cuidadoso pode custar cerca de 3.000 euros, o que pode parecer caro, mas reflete o compromisso da Alemanha com motoristas bem preparados. Com essa formação, você pode dirigir com confiança. É verdade que Sigurd enfrentou um destino irônico. A rivalidade do chefe viking. Sigurd com Miles Backtooth é cheia de ironia. Sigurd traiu Miles durante seu duelo, aparecendo com 80 homens em vez dos 40 combinados. Embora tenha se declarado vencedor e parecesse um triunfador, a batalha tomou um rumo inesperado. Em um acontecimento quase mítico, a cabeça decapitada de Miles acidentalmente atingiu a perna de Sigurd. Esse estranho incidente resultou em uma lesão grave, que acabou causando uma infecção fatal. A história de Sigurd é um poderoso lembrete de como as guerras vikings podiam ser imprevisíveis e caóticas, onde até mesmo o vencedor poderia se tornar uma vítima de circunstâncias imprevistas. A saga de Sigurd e Miles não só destaca a brutalidade de sua luta, mas também serve como uma lição sobre a imprevisibilidade da própria vida. Você sabia que as tartarugas adoram massagem no casco? É surpreendente, mas é verdade. Tanto as tartarugas terrestres quanto as aquáticas têm uma conexão especial com seus cascos, e muitas delas gostam de ter seus cascos limpos. Essa sensação agradável está ligada a várias terminações nervosas no casco, tornando uma leve massagem muito prazerosa. Assim como nós gostamos de uma massagem relaxante nas costas, as tartarugas também se beneficiam desse tratamento luxuoso. A limpeza do casco não só alivia o desconforto, mas também melhora a circulação sanguínea. Essa melhora na circulação pode ajudar na regeneração celular, mantendo as tartarugas saudáveis e ativas. Imagine proporcionar um dia de spa para sua tartaruga de estimação. É importante que a limpeza seja suave e feita com cuidado, usando materiais macios para tratar bem seus cascos sensíveis. Então, da próxima vez que você ver uma tartaruga, pense em como um pouco de atenção ao casco dela pode aumentar muito sua felicidade. Você pode se surpreender. O mito das 8 aranhas. Muitas pessoas acreditam que, enquanto dormem, engolem cerca de 8 aranhas por ano, mas isso é apenas um mito. As aranhas evitam os humanos, então a chance de uma delas rastejar para a sua boca à noite é muito baixa. Na verdade, as aranhas são seres sensíveis, que conseguem perceber vibrações dos nossos movimentos. Essas vibrações funcionam como um sinal de alerta, fazendo com que elas fiquem longe das camas e dos locais de dormir. Seu cobertor ou colchão não são lugares ideais para uma aranha descansar. Em vez de se preocupar com mordidas noturnas, podemos dormir tranquilos, sabendo que essas criaturas de 8 patas preferem manter distância. Curiosidade: a maioria das espécies de aranhas é inofensiva e até benéfica, pois ajudam a controlar a população de insetos. Então, da próxima vez que alguém mencionar o mito das aranhas, você poderá explicar com confiança por que isso é apenas uma mentira. Não é bom saber que podemos dormir em paz, sem medo de petiscos noturnos das aranhas? Você sabia que a Suíça tem um sistema de defesa impressionante? A Suíça é famosa por sua posição neutra e paisagens deslumbrantes, mas também possui uma impressionante estrutura de proteção, com mais de 3.000 maneiras de repelir invasores. Essas medidas incluem pontes explosivas, que podem ser detonadas em caso de ataque, bloqueando rotas de transporte essenciais. Além disso, a Suíça esconde habilidosamente sua artilharia nas montanhas e túneis, dificultando a sua localização por potenciais invasores.
O exército suíço desenvolveu essas estratégias ao longo de décadas, garantindo a proteção do país e mantendo sua reputação pacífica. Essa combinação única de inovação e geografia torna as medidas defensivas da Suíça tanto fascinantes quanto eficazes. Com um forte foco na segurança, como a Suíça equilibra a prontidão militar com uma abordagem pacífica em relação aos assuntos globais. E se eu contar a vocês a assustadora história de amor do rei Pedro? Após a trágica morte de Inês de Castro, a quem ele amava profundamente, o rei Pedro I de Portugal tomou uma atitude chocante que entrou para a história. Ele ordenou a exumação do corpo dela, vestiu-a com roupas reais luxuosas e a coroou como rainha. Esse ato estranho não foi apenas uma expressão de luto pessoal, tornou-se um espetáculo público. Pedro reuniu sua corte para homenagear sua memória, fazendo com que beijassem a mão de seu corpo em decomposição como sinal de lealdade a ela e ao seu rei. Essa sombria homenagem gerou reações diversas, de choque à admiração, mostrando as extremidades do amor e da perda. Pedro acreditava que suas ações garantiriam o legado de Inês, assegurando que ela fosse lembrada para sempre, mesmo após a morte. Essa história levanta questões profundas sobre amor, lealdade e os limites do respeito. O que você pensa sobre isso? Você pode acreditar que as pessoas beijam uma pedra para ganhar eloquência? A Pedra de Blarney, localizada em uma charmosa cidade ao norte de Cork, na Irlanda, é famosa por sua tradição inusitada. Segundo a lenda, beijar essa antiga pedra concede aos visitantes o dom da eloquência, permitindo que falem com incrível fluência e charme. Todos os anos, milhares de turistas visitam o castelo de Blarney, onde a pedra está, ansiosos para participar desse ritual único. Quando você se inclina para trás, na borda do castelo para beijar a pedra, que fica alta na parede, pode sentir uma mistura de emoção e nervosismo. Essa prática não é apenas um beijo na pedra, está repleta de história, folclore e um toque de brincadeira. Muitos acreditam que aqueles que beijam a Pedra de Blarney se tornam mais persuasivos, tornando esse evento desejado por pessoas que buscam melhorar suas habilidades oratórias ou simplesmente compartilhar uma tradição querida. Então, da próxima vez que você estiver na Irlanda, terá coragem de tocar nessa pedra lendária e descobrir o poder da eloquência?